Olá pessoal, professor S. Monteiro, aula 3. Veremos alguns indicadores como taxa Selic, IPCA e o CDI. Tá? Então, principais indicadores econômicos para o investidor ficar de olho. Então, galera, deixa eu vir aqui. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Tá? Então, seria o valor, tá? A taxa que geralmente é atribuída em relação ao valor do dinheiro, ao valor, o custo do capital. Ela é usada no mercado interbancário para financiamento de operações diárias com lastro em títulos públicos federais. Então vocês vão ver que a Selic ela tem uma ligação direta com a inflação, tá? O índice chamado IPCA. A Selic ela é administrada pelo Banco Central, que geralmente aumenta a Selic quando a inflação está muito alta e abaixa a Selic no momento que a inflação tá baixa. Então a Selic ela seria como se fosse um freio que vai tentar caminhar próximo do nível de inflação. Então, Selic versus inflação é o principal instrumento da política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil para o controle da inflação. Então, nesse gráfico aqui que eu coloquei, azul, tá? Essa parte aqui, Selic. Então, a taxa Selic aqui, certo? Vocês podem ver que ela sempre tenta ficar acima da inflação, ela sempre tenta fazer um teto à inflação, tá? Porque a inflação ela tira o poder de consumo do brasileiro. Então ela vai tentar diminuir esse ágio em relação ao preço das coisas, certo? Ela vai tentar, ela eleva o, o preço do financiamento para que dê uma estagnação, um freio na atividade econômica. E aí, como eu tenho automaticamente menor procura, automaticamente eu vou forçar a queda do valor. Então, o que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamado de índices de inflação. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preço, o IPCA, considerado oficial pelo governo federal, e o INPC. Tá? Então, resumidamente, como o nosso canal tem o objetivo de fazer uma introdução, nada complexo, certo? É uma apresentação. Então, a inflação, ela geralmente calcula, tá, a subida, o ágio do valor de bens e serviços. O INPC é a tendência de mercado. Então, o INPC é o índice de preços no consumidor. É usado para observar tendências de inflação. É calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços no país, comparando com períodos anteriores. Então, por exemplo, aqui, ó, INPC dos grupos. Então, alimentação, 23,32. Transporte, INPC, 19,26, outubro de 2020. Habitação. Então, esses números aqui, tá, são observações de tendência de inflação. E aí vai ser calculado na base do preço médio para comprar produtos de alimentação, produtos de transporte, habitação, saúde, despesas pessoais e assim sucessivamente. Tá? Então, além de controlar a inflação, trata-se de um sistema usado pelo governo, mais precisamente pelo Banco Central. E aí, lembrando que o Banco Central ele possui autonomia, tá? Ele possui autonomia, tá? Para controlar a emissão, compra e vendas de títulos. Então, nesse jogo
da economia, a inflação ele é um controle que vai tentar trabalhar essa questão de oferta e procura. Então, dentro do Banco Central, quem vai ficar responsável por essa alta ou queda da Selic é o Copom. Quem é o Copom? É o Comitê de Política Monetária. Vai ser um órgão que vai trabalhar sobre essa questão da política monetária do país. Então, ele faz parte do Banco Central e determina a meta para a taxa Selic, a famosa Selic Meta. A taxa Selic Meta é o principal instrumento adotado pelo Banco Central para conduzir a política econômica e controlar a inflação. Nós estamos em julho de 2022 e hoje a Selic ela se encontra em 13,25. Desde o início da pandemia, ela saiu de 2%, onde o governo estava querendo estimular a economia, baixando o custo de crédito para que os negócios e as pessoas não parassem. E aí, depois que teve uma super oferta de papel moeda, de empréstimo de recursos financeiros no mercado, a inflação veio em seguida e agora o governo tenta frear essa inflação, tá aumentando os juros, tá limitando, impedindo, dificultando o acesso ao crédito para que não tenha tanta procura e automaticamente a inflação reduza. Tá? No último ano a nossa inflação ela ficou em torno de 10,05% ao ano. Então a Selic Meta é a principal taxa de juros da economia, sendo responsável por regular todas as outras taxas do país. Quando a Selic Meta sobe, então deixa eu subir aqui o meu rostinho. Quando a Selic Meta sobe, tá? Isso significa que aumentou o custo do dinheiro. Esse dinheiro ele vai ficar mais caro, tá? Por exemplo, no investimento, como nós estávamos falando, num CDB. Quando você vai comprar um CDB, você tem que ver quais os indicadores. Qual vai ser o indicador que vai proporcionar rentabilidade. Então, se for um CDB IPCA+, então você sabe que a sua rentabilidade vai ser a inflação do período mais uma taxa de juros, que pode ser 8,35, 7,95, vai depender do porte do emissor, aquele rating, a taxa de risco que nós vimos no vídeo 2 de quem está emitindo esse certificado. Então aumentou o custo do dinheiro, o que desestimula os investimentos e influencia de forma negativa na geração de empregos e de outros parâmetros econômicos. Por que acontece isso? Se você tem um capital, vamos supor, eu tenho 100 mil, aí eu vou abrir um negócio, uma empresa, onde eu tenho um retorno médio de 5%. Poxa, só que eu vou ter todo um risco, vou ter todo um esforço, um trabalho para começar e atuar nesse negócio. E aí eu tenho investimentos que vão me dar, por exemplo, 5,50 e vai exigir um esforço menor, eu vou ficar no capitalismo financeiro, eu vou financiar, eu não vou ficar à frente do empreendimento. Então, por isso que acaba freando. Tá? Agora, geralmente, quando os juros estão baixos, essa rentabilidade vai ser pequena, porque a economia não tem muito risco, e aí fica mais propício a você pegar esse capital e investir no empreendimento. Tá? E aí você aquece a economia. Ok? Então, vamos prosseguir. Sempre que se fala, então, sobre queda da Selic, referimos à taxa meta, é a meta, atualmente de 13,25, que é definida nas reuniões periódicas do Copom. Tá? Opa, deixa eu descer aqui. Então, a Selic impacta na remuneração de alguns investimentos. Por ser um índice importante, a taxa Selic acaba afetando diversos tipos de investimentos que estão indexados a ela.
principalmente na renda fixa. Tá? Então, geralmente eu vou ter ela como um indicador de rentabilidade. Então, se a Selic aumenta, esse custo desse dinheiro vai ficar mais alto para quem está requisitando esse recurso. Agora, se a Selic diminui, esse recurso ele fica mais barato, ele fica mais baixo. Tá? Então, Selic versus CDI. Tá? O CDI é um outro indicador, um outro indicador muito ligado à Selic. Por exemplo, o valor do CDI hoje é de 13,15. E aí eu acabei de falar que a Selic é de 13,25. Ou seja, se você investir em uma aplicação que paga 100% do CDI, a taxa não mudar pelos próximos 12 meses, você vai receber 13,15 de juros no final de 12 meses. Tá? Então, o CDI é aquela taxa entre bancos. Então, o CDI é o certificado de depósito interbancário. Por ser um título privado, ele é emitido e usado somente entre os bancos, nos empréstimos de curtíssimo prazo, então de liquidez curta, tá? Entre os fechamentos de caixa. Seu valor é definido com base nos juros praticados, tendo uma relação direta com a Selic. Então, Selic 13,25, o CDI 13,15, tem essa diferença aí só, tá? de regulamentação. Então, na prática, os empréstimos são feitos considerando-se a Selic e recebidos de acordo com o CDI, tá? Que é praticamente muito próximo à Selic. A semelhança de seus comportamentos é justamente para não criar disparidade de lucratividade ou prejuízo. Opa. Certo? Então, esses são os três principais indicadores, tá, que o investidor ele vai mais se deparar, ele mais vai encontrar na hora dele buscar investimentos e realizar a sua análise de custo de oportunidade. Resumidamente, o IPCA, tá? O IPCA, que é a inflação, que é o mais seguro, tá, para o investidor, porque geralmente a inflação que vai, como você investe, e esse investimento ele tem uma liquidez de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser o IPCA que vai conseguir preservar o poder do dinheiro que você alocou, do dinheiro que você investiu, tá? Porque, por exemplo, R$ 100 de hoje não vale a mesma coisa que R$ 100 em 1994 para a criação do Plano Real. De 1994 até 2022, tivemos um período de inflação que foi diminuindo o poder de compra da moeda. Então, quando você faz um investimento atrelado ao IPCA, você tem o IPCA como uma correção monetária e mais uma taxa de juros atrelada para ser o seu ganho real. Tá? Depois de investimentos de IPCA, nós temos investimentos utilizando a Selic como tesouro direto. Por isso que até aqui no slide eu coloquei que era uma taxa usada muito em títulos públicos. Cadê? Eu lembro que eu coloquei isso. Cadê, meu filho? Tá, uma hora eu acho aqui, mas tem no slide que é mais utilizado a títulos públicos, como aqui, como o Tesouro Selic. Aqui, vendas de títulos, certo? E tem o CDI, que ele é privado, ele vai ser um indexador privado entre bancos, cujo objetivo vai ser remunerar os investimentos em curtíssimo prazo.
Então, dependendo do seu perfil de investidor e o tempo que você deseja que esse investimento fique, tá? Aí você vai ver qual indicador ele cai melhor no seu projeto. Como nós vimos no vídeo 2, qual o sucesso de uma carteira vitoriosa, uma carteira sólida? Uma carteira diversificada. Então, se possível, regrinha da divisão de 3, coloca um terço lá em taxa Selic, um outro terço em IPCA, outro terço em CDI, porque se a Selic ela tem como objetivo de fazer teto para o IPCA, no momento que essa Selic ela não tiver capacidade de controlar o IPCA, você tem ganhos nos investimentos que estão atrelados ao IPCA. Quando chegar um certo momento que a Selic subiu de tal maneira que ela fez teto para o IPCA, você ganha na Selic ou no CDI. E na medida que o IPCA começar a cair, você vai começar a ter uma menor rentabilidade no IPCA, mas está segurando na Selic, porque em algum momento ela vai começar a cair de maneira secundária, certo? Então, diversificar sempre, tá? É a receita do sucesso. Então, eu vou diversificar em investimentos, tipos de investimentos, eu também vou diversificar em relação aos indicadores, certo? Porque aí eu tenho uma carteira equilibrada. Galera, eu espero que todos tenham entendido, que o material tenha ficado de fácil entendimento. O PDF ele vai ficar na descrição. Se você quiser fazer o download desse material, pode fazer. Não esqueça, tá? Por favor, para ajudar o canal, de deixar o like, fazer comentários com acréscimos, dicas, sugestões, críticas, correções. Com isso, todos nós aprendemos, evoluímos e até a próxima, até o vídeo 04. Abraço e tudo de bom. Bons investimentos e fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.